Oi, gente, como vocês estão? Gente, finalmente posso contar pra vocês. Desde o começo eu tava querendo contar tudo, sério. Mas eu conversei com meus amigos, né? E a gente achou melhor contar quando desse certo ou errado, porque não é todo mundo que quer nosso bem aqui na internet, né? Ah, eu tava esperando por esse momento. Eu tenho uma coisa pra falar antes de começar o babado. Traz a pipoquinha, o guaraná, porque... Sério, eu nunca pensei que eu ia viver essa fic na minha vida. Sabe, a própria fic que eu fiz na minha cabeça superou ela. Tipo, começou com meu pai, ele tinha quebrado o dedo, né, no trabalho, e ele teve que fazer uma cirurgia. Então ele ficou internado no hospital, né, e ele precisava de um acompanhante. E a minha família toda trabalha e tal, então só tinha eu livre. E claro, fui lá, né, com minha mochilinha pro hospital ver meu pai. Meu pai tava usando um quarto que é o mais barato aqui na Coreia, né, que ficam 4 pessoas dentro desse quarto. Aí era meu pai, 2 senhorzinhos e esse menino. O que eu vou chamar? Vou chamar ele de Azul. Aqui pra vocês, né. Assim que eu entrei no quarto, a primeira pessoa que eu vi foi ele, porque ele tava no meio do quarto, que a cama fica uma cama aqui, uma cama aqui, uma cama aqui. E ele tava aqui no meio de cadeira de rodas. Aí assim que eu virei, eu dei de cara pra ele, né. E na hora, quase cai pra trás, porque ele é muito bonito, sério. Tem um idol que parece com ele, que eu esqueci o nome, mas vou botar a foto aqui. Esse idol aqui. Mas nessa hora eu tava normal, gente, juro. Só tinha que gatinho e tal. Normal quando eu vejo alguém bonito. E fui lá pro meu pai, fiquei conversando com meu pai, né? Depois disso deu a hora da cirurgia do meu pai. Aí a gente foi lá, né, pra sala de cirurgia. Deu tudo certo com meu pai. Aí a gente subiu de novo. E essa hora mais ou menos era uma hora do almoço. Eu tava deitada com meu pai na cama, né? Meu pai tava deitado assim e eu tava deitada assim. E, como eu tava deitada de cabeça pra baixo, eu ficava olhando pra cá e ele ficava olhando pra cá, né? Da cama dele, que nossa cama dava pra se ver assim. E tinha umas horas que, né, nossos olhos se cruzavam e tal, mas nada ainda. Ele tava com a mãe dele, né, almoçando, e eles dois estavam muito fofos. Sério, a mãe dele tava tentando botar na boca dele assim. Aí ele tava fazendo brincadeira com ela, tipo, não sei o que. E ela também tava brincando com ele. E os dois estavam rindo e ele sorrindo era a coisa mais... Aí eu vi aquela cena e eu fiquei, meu Deus, ele parece muito legal. Eu quero amigar, quero falar alguma coisa pra ele, sei lá. Eu fiquei umas 3 horas pensando no que falar pra ele, porque eu sou muito tímida, gente. Eu não consigo... E a cagona aqui não falou com ele, porque tava com vergonha. Porém, fui lá na recepção, né? Senhora, me dá um papelzinho. Aí ela me deu um papelzinho e eu fui escrever, gente, um bilhetinho pra ele. Na verdade não foi um bilhete, só coloquei oi e coloquei meu Insta atrás, né? E eu tinha comprado um bombonzinho também, né? E eu coloquei no papel. Muito fofa, né? A gente demorou muito também pra eu colocar o bilhetinho, porque eu tava com vergonha e teve uma hora que ele dormiu, né? Eu falei, pronto, agora eu vou lá colocar o bilhetinho em algum lugar lá. Só que, gente, quando eu tava chegando perto, ele acordou. Aí por causa disso eu falei, não vou mais entregar esse papel. Não, que vergonha, pelo amor de Deus, me deve estar achando que eu sou uma stalker. Ah, esqueci de falar que ele é 1 ano mais velho que eu só, tá? Enfim, teve uma hora lá que ele saiu pra tomar banho, né? E aí foi o momento. Aí eu coloquei o papelzinho lá em cima da onde ele pegava soro. E sai correndo, menino. Tô nervosa, fiquei assim, sei lá. Não, já adivinha quem veio primeiro? Lá vem a mãe dele, gente, entrando no quarto. Eu com o celular assim, ó, rezando pra ela não ver o papelzinho. Só que ela sentou na cama, né, e ficava bem assim do lado. Aí ela viu. Ela pegou o papelzinho, né, e perguntou pro senhor do lado, que ficava do lado da cama dela. Eu não sei o que ele falou, né, porque eu tava entrando dentro do celular quase. Mas acho que ele falou que fui eu, porque ela veio perguntar pra mim depois. Ela perguntou pra mim muito fofa. Ela chegou assim pra mim, né, ela que foi você que botou lá. Cochichando. Eu não sei se era porque meu pai tava dormindo, né, mas acho que foi. Mas foi muito fofo. E assim que ela perguntou pra mim, ela já foi contar pra ele, porque quando ele voltou, ele já voltou sabendo.
Eu me virei, né? Porque eu tava com tanta vergonha que eu tava preferindo que ele passasse direto e nem falasse comigo. Só que ele me cutucou, né? Assim que eu virei, ele falou tudo sorrindo, obrigado. E eu fiquei, obrigado por um oi, é isso. Porém, mais do que eu esperava, porque, tipo, coreanos quando não conhecem a pessoa, eles são, tipo, super frios. Eu achava que ele nem ia responder. Aí eu fiquei educada e tal. E ele foi lá pra cama dele e eu fiquei na minha, né? Eu lembro que ele falou assim, obrigada. Aí eu... O que eu falo? De nada por eu te dar um oi. Passou um tempinho assim, eu dei até uma cochilada e eu fui descer pra jantar, né? E fui lá pro elevador e fiquei esperando. E esse dia, gente, o elevador, graças a Deus, demorou muito. Juro, demorou muito mesmo. Eu tava lá esperando, né? E eu olho pra trás, ele tava lá atrás, assim, né, sentado. E ele deu tchauzinho, aí eu dei tchauzinho. E depois disso ele perguntou, vamos trocar nosso número? Aí eu, bora, né? E a gente trocou nosso número e o elevador ainda não tinha chegado. Aí deu tempo de eu perguntar o nome dele, ele perguntou o meu. Eu perguntei como ele tinha se machucado, né? Aí ele falou que foi um acidente de carro, ele quebrou o braço e a perna, mas, tipo, ele ainda consegue andar e tal, e tem os movimentos, só tá fazendo fisioterapia. Acho que a gente só conversou isso, aí eu entrei no elevador e desci, né? Menina, eu lembro que no elevador tava assim, ó. Aí jantei, né, e subi de novo. Aí quando entrei no quarto, nem ele nem a mãe dele estavam lá. Aí eu fiquei, será que eles foram pra casa? Aí eu passei um tempinho lá com meu pai e eles não voltaram. Aí eu fiquei, deve que ele foi pra casa. E fui carregar meu celular na salinha que tem do lado, né, por causa que não dava pra carregar da minha cama. A salinha que tinha lá era assim, tinha uma mesa aqui e a porta era aqui, né. Eu coloquei meu celular pra carregar e eu assisti série assim, de fone. E eu tava deitada assim, assistindo. Ele me falou depois que ele passou assim no corredor umas 4 vezes pra ver se eu via ele, porque ele queria falar comigo. Só que eu tava concentrada, não vi nada. E ele é muito simpático também. Tipo, qualquer coisa ele ri igual eu. Qualquer coisa eu tô... Aí quando eu virei, ele tava rindo pra mim. Tipo, não tava tipo... tava tipo rindo assim. E eu fiquei de novo. Aí a gente começou a conversar, né? E, gente, sério, a gente conversou muito. A gente conversou das 9 horas da noite até as 2 da manhã. E a conversa foi tão legal, gente, que a gente nem testou no celular nenhuma hora. E nesse caso aqui, gente, não dá pra ficar boela. Porque, vou falar uma das coisas que ele falou pra mim, né? Porque ele toda hora falava um trem muito fofo que eu ficava... Cadê? Malditas. No primeiro dia ele olhou pra mim e falou, obrigado por ter falado comigo. Era porque ele tava se sentindo muito sozinho lá, que fazia 3 meses que ele tava no hospital e ele não tinha feito nenhum amigo, porque a maioria que fica lá são os senhorzinhos e tal, né? E ele falou que aquele dia tava sendo o dia mais divertido, assim, de todo o tempo que ele tava lá no hospital. A gente continuou conversando e deu umas meia-noite e pouco, ele me chamou pra dar uma volta no hospital, né? Aí a gente foi no primeiro andar, no segundo. Quando chegou no terceiro, era o dentista, né? E aquela hora não tinha ninguém. Então era tipo um andar inteiro só pra gente. Aí foi que virou o nosso ponto assim de encontro, que a gente sempre ficava lá. Era uma vibe, sabe? Porque as cadeiras ficavam aqui e tinha uma janela do lado, aí dava pra ver, tipo, a cidade toda, assim. E a cadeira era assim, um do lado da outra, né? Então, às vezes, pra conversar, a gente conversava assim, olhando pro olho um do outro. A gente também passou muito tempo, sabe, sozinho lá naquele andar, então tava... A gente se aproximou rápido. Ele falou pra mim que o tempo no hospital nunca passa, né, que demora muito, mas no dia que ele queria que demorasse, tava passando muito rápido. E depois disso, a gente subiu, né, pro nosso quarto pra gente dormir. Aí a gente foi escovar os dentes junto. Essa parte também foi fofa. Acho que essa parte foi a parte mais filme que eu vi na minha vida. Juro, foi assim. Eu mandei Dorme Bem pra ele, pelo Cacau, né? E ele me mandou Dorme Bem pelo Insta. E a gente mandou na mesma hora, gente. Foi 2h27, eu ainda lembro, porque na hora eu fiquei
passada, assim, né? Assim que eu vi a notificação, eu virei pra cama dele e olhei pra ele e ele tava me olhando. Aí a gente olhou assim, sorrindo. Aí deu tchauzinho assim, eu dei tchauzinho. Aí a gente foi dormir. No outro dia, infelizmente, eu tinha escola, eu tinha que acordar mó cedo. Mas eu tinha falado pra ele, né, no outro dia, que eu ia acordar às 6 horas. Aí ele acordou às 6 horas também, estou pra me dar tchau. Ele com a cara assim, bem fofinha, inchada. Eu arrumando minhas coisas, aí ele deu tchauzinho. A gente sempre dá tchauzinho assim, né? E é legal que a gente dá tchauzinho assim, todo sorridente. Naquele dia a gente conversou muito pelo Cacau, assim. Depois que acabou o treino, me arrumei e fui de novo pro hospital. Nesse segundo dia ele tava com o bilhetinho que eu tinha escrito pra ele, né? Oi, na capinha do celular dele. Aí eu falei, o bilhetinho. Aí ele falou que ele não queria jogar fora aquele bilhetinho. Acho que agora já deve ter jogado fora. Depois a gente foi subir pro dentista de novo. E a gente bateu um TikTok juntos desse dia. Quando a gente tava caçando o TikTok, né? A minha cabeça e a dele encostou assim, porque a gente tava olhando o TikTok bem pertinho. E a gente tava tentando achar um que ele conseguisse, porque ele não conseguia mexer nem o braço nem a perna. Só que aí a gente achou, e se vocês quiserem ver, né? Esse é meu TikTok, tá lá ainda. Tá um pouco escuro porque, né, o dentista era escuro e tal, só tinha luz de emergência. Porém, eu gravei outro TikTok com ele que é um pouco mais de perto. Aí se vocês quiserem ver também, vocês vão lá no vídeo e comenta. Postem, pelo amor de Deus, tem fofoqueira morrendo. Que aí eu posto. Ele andava de cadeira de rodas, né? Aí eu andava do lado dele assim, ou a gente dava bem devagarzinho assim, e eu andava de costas, olhando pro rosto dele. Muito fofinhos. Eu ainda tava, será que eu que sou emocionada? Ai, tava em dúvida. Mas nós estávamos conversando assim, né? E eu tirei a máscara, porque tava só nós dois. Aí quando eu tirei a máscara, ele fez, você tem máscara mais bonita ainda. Gente, depois você já tava com fique de casamento, de lua de mel, tudo pronto. Eu tinha contado pra ele, né, pelo Cacau, que eu tinha um canal no YouTube. Inclusive, espero que ele não esteja vendo esse vídeo. E ele me mostrou, né, que ele tinha visto um monte de vídeo. E aí eu falei, mas eu não entendi nada, né? Ele falou, não entendo nada, mas como é você, é legal de assistir. Esse dia também a gente ficou até de madrugada conversando. Depois, no terceiro dia, a gente se abraçou. Tipo, tá esbabado pra vocês. Eu tinha acabado de chegar e ele tava me esperando no primeiro andar. E ele, assim que ele me viu, né, eu tinha ensinado algumas palavras em português pra ele. Aí ele falou, oi. Aí eu falei, oi. E ele falou em coreano, eu ia te cumprimentar de um estilo brasileiro, mas eu não consigo ficar em pé. Aí eu, estilo brasileiro? Aí te dando um abraço. Aí na hora eu falei, então pode deixar que eu te dou um abraço. Aí dei um abraço nele. Mas nesse primeiro abraço a gente tava meio robótico, assim, acho que a gente tava com vergonha. Mas no segundo que a gente deu 2 abraços esse dia, que foi na hora que eu fui embora, né? Que eu tive que ir embora esse dia. A gente deu um abraço de uns 10 segundos, parecia que eu ia embora assim por um ano. Aí nesse terceiro dia a gente olhou o tamanho das nossas mãos, a minha franjinha, né, que eu uso ela com grampo. Aí tinha saído só um pedacinho dela aqui. Aí ele pegou e fez assim. Aí eu, ops, soltando toda hora a franjinha pra lá, né? Essa parte aqui também é babado, gente. A gente fez uma promessa no calendário, né, que dia 1 de dezembro, não importa o que acontecesse, a gente ia viver de qualquer jeito. Por causa que uma semana depois ele ia trocar de hospital. E o outro hospital era muito longe. E a gente ia ficar um bom tempo sem se ver, porque ele ia ficar internado lá, né, e tal. E eu voltei no sábado pra ver ele. Nesse dia minha irmã foi junto com o marido dela e o afilhado. Assim, o plano era eu ver ele depois que minha família fosse embora, né? Só que meu pai e ele estavam amiguinhos assim, né? Meu pai já tinha até dado comida brasileira pra ele experimentar, banana. E quando eu cheguei, meu pai falou tipo, bora, Azul. Aí ele tá lá embaixo esperando. Desse jeito. E ficou lá, minha família numa mesa e eu e ele aqui na outra.
na cafeteira eu só consigo lembrar de um momento que foi que os cílios dele tinha caído, né? Aí eu fui tirar pra fazer aquela coisa de desejo que você bota no polegar e tal. Só que minha irmã me contou depois que todo mundo na mesa daqui do lado, né, tava olhando pra gente assim e eu assim. Aí depois a gente foi indo, deu a mão assim pra fazer o desejo. E o pessoal do lado, eu imagino a cara do meu pai nessa hora. Depois a galera foi embora e ficou só eu e ele. Meu pai subiu, aí a gente ficou no primeiro andar esse dia, que não tinha muita gente lá. Aí a gente deu umas voltinhas e a gente marcou também o que a gente ia fazer no dia 1 de dezembro. Foi tanta coisa que a gente marcou tipo a karaokê, gravar vídeo pro meu canal, bater foto. Não. Ele falou pra mim que esse tinha sido o pior verão da vida dele, que no começo ele chorava de dor e tal, mas ter me conhecido tinha melhorado desse tanto assim. Aí eu, desse tanto, aí é desse tanto. Aí depois a mãe dele desceu, né, e tava nós dois lá bem. E ela tinha vindo pra chamar ele pra comer frango, porque o tio lá tinha comprado pra ele, porque ele tava saindo do hospital, né, depois de... Aquele dia era sábado, aí domingo, segunda ele ia sair. E a quinta vez que a gente se viu foi domingo e foi a última vez. Aí a gente subiu lá pro dentista e tava chovendo esse dia, né? Teve uma hora que ficou em silêncio e a nossa mão, a gente, sei lá, a gente ficou com a mão dada assim, olhando pra janela que tava chovendo. Eu só sei que foi vibes. Nesse dia também ele me deu um Chocopai e eu dei uma pulseira pra ele de presente. Era azul e branco, assim, azul, minha cor favorita. E eu também peguei um trevo de 4 folhas lá na minha escola, que na minha escola é cheio, e dei pra ele. A gente ficou na parada de ônibus esperando de mão dada. Demorou uns 10 minutos e a gente ficou conversando assim. O ônibus chegou, a gente deu um abraçozão assim, né? Ele me deu um beijinho na bochecha, eu dei um nele. E foi assim, a última vez que eu vi ele. Tava até estranhando que tava tudo dando certo, né? A gente continuou conversando, né? Pelo celular. A gente ficou umas 2 semanas conversando assim. Depois de umas 2 semanas e uns 4 dias, assim, fui entrar, né? Pra responder ele. Aí quando eu entro, a foto de perfil dele tava diferente. Aí eu fiquei... apertei uma foto dele com outra menina. Os dois bem casalzinho. Eu fiquei... Não acredito. E no status, mais 821D. Aí na hora eu peguei que eles estavam namorando, porque aqui na Coreia eles não contam por mês, né? Eles contam por dia. Então eles estavam namorando mais de 821 dias, gente. Eu vi que isso é mais de 2 anos e pouco, gente. Aí eu fiquei, não acredito que esse namorava enquanto fazia aquelas coisas comigo. Aí eu fui, mandei mensagem, eu fiquei, você namorava esse tempo todo? Aí ele falou, não, que eles tinham terminado quando ele tinha sofrido acidente, mas ontem eles tinham voltado. Gente, eu tava muito passada, porque foi muito do nada. Eu entrei assim, que é isso? Eu respondi com, e coloquei, tipo, um RS no final, pra eu fingir que eu tava de boa com aquela informação. Assim, eu fiquei mal, né? Mas só que na hora eu tava rindo muito por causa que eu tava com uma amiga engraçada. Aí ela deixou tudo mais fácil e eu ficava rindo toda hora porque ela ficava fazendo graça. Eu falei, não sei o que, eu coloquei... Eu apaguei nossa promessa do calendário. Acho melhor você apagar a sua também. Aí ele colocou, tá bom, desculpa, Iene. E eu não respondi mais. Apaguei o número dele, menina. Apaguei as fotos. Eu só não apaguei o TikTok. Foi assim, gente, que acabou. Que palhaçada, né? Assim que eu soube, eu já fui, botei lá no YouTube Olivia Rodrigo Traitor e fiquei, you betrayed me. Não, mentira, eu não fiquei com raiva dele, eu fiquei, tipo, mais com raiva de ele não ter, sabe, não raiva, eu fiquei chateada dele não ter conversado, de ter falado pra mim, sabe, que ele ainda falava com a ex dele,
que ainda tinha chance deles voltar e tal, porque eu tava criando a expectativa, né? Eu tava, sabe, colhendo um sentimento por ele. Eu até falo desse jeito assim, meio amoroso ainda, porque eu carrego como uma lembrança muito boa. Não que eu ainda goste dele, é só porque eu gosto dessas lembranças e eu gostei de ter vivido essa experiência, de verdade. Fazia muito tempo que eu não sentia essas borboletas de novo. E é sobre isso. Nem sempre é como a gente imagina. É legal gostar de uma pessoa. Às vezes eu estava com saudades disso. Mas foi isso. Foi essa fic, gente. Espero que você tenha gostado. Espero que eu viva muitas outras fics legais pra eu ter mais histórias pra contar pra vocês. E é isso. Agora são 3 horas da manhã. Acho que eu tô falando um pouco baixo, porque tá a galera dormindo e tal. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa um like, se inscrevam. Tchau.